aluno, aluna, eu sou a professora Luana Leão e nesse momento nós estudamos juntos a disciplina de Direito das Relações de Consumo. O principal objetivo dessa disciplina é que você consiga compreender quais são os limites que o nosso ordenamento jurídico impõe para a regulamentação das relações que se dão na esfera de consumo. As relações que se originam entre consumidor e fornecedor para aquisição de produtos ou de serviços, em geral, identificam o consumidor como a parte vulnerável dessas relações. E sendo o consumidor a parte vulnerável, o nosso sistema jurídico criou um sistema de proteção ao consumidor. Esse sistema protetivo vai encontrar suas principais normas através do Código de Defesa do Consumidor, de outras legislações que tratam especificamente das relações de consumo e também do ponto de vista constitucional, já que o direito à proteção ao consumidor também é um direito fundamental previsto no nosso ordenamento jurídico. Na aula de hoje, o nosso estudo vai se concentrar na extinção do contrato de consumo e na responsabilidade que pode ser atribuída ao fornecedor quando da ocorrência de prejuízos ou de danos suportados pelo consumidor na esfera das relações de consumo. E para que isso possa se tornar mais fácil, nós vamos acompanhar através do nosso material alguns pontos que são essenciais e que vão ser objetos do nosso estudo na aula de hoje. Como nós sabemos que as relações de consumo dão origem aos contratos de consumo, aqueles contratos que vão se originar da relação que se dá entre um fornecedor e entre um consumidor e que tem como objeto específico a aquisição de produtos ou a prestação de serviços. Esses contratos de consumo vão dar origem à manifestação de vontade do consumidor e do fornecedor. Mas a nossa legislação se preocupou com algumas cláusulas que podem se apresentar, que podem se verificar dentro dos contratos de consumo e que são reconhecidas como cláusulas abusivas. Desse modo, a interpretação dos contratos será feita à luz dos direitos do consumidor, de modo que, mesmo que o contrato tenha sido aceito pelo consumidor, sempre que nós tivermos a presença de algumas das cláusulas que são consideradas abusivas, essas cláusulas serão declaradas nulas, ou seja, não produzem efeitos. Na esfera das relações de consumo, é preciso que a gente entenda quais são os limites da cobrança de débitos, da cobrança de dívidas e a proteção ao crédito, que também se relaciona com as relações de consumo, que também está intimamente ligada com essas relações que se estabelecem entre fornecedor e consumidor. O nosso sistema jurídico não proíbe o fornecedor de efetuar a cobrança das dívidas que o consumidor tenha e que tenha se originado desses contratos de consumo. Mas o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor se preocupou em trazer alguns limites para essa cobrança, especialmente a proibição de cobranças que tenham cunho vexatório ou que possam ameaçar ou constranger o consumidor. Dessa forma, todas as modalidades de cobrança que não sejam vexatórias, que não constranjam o consumidor e que não tenham um conteúdo ameaçador são lícitas e podem ser realizadas, especialmente porque a cobrança de dívidas é um direito do credor. Dentro das relações de consumo, à luz do mercado de crédito, de como as compras passam a ser realizadas a prazo, é preciso também que a gente reconheça quais são os mecanismos que a nossa legislação se utiliza para garantir segurança ao crédito, tanto do ponto de vista dos consumidores que se utilizam desse crédito para comprar a prazo, quanto do ponto de vista dos fornecedores, que se utilizam dessa forma do mercado de crédito, que se utilizam das vendas a prazo e que têm o direito de receber os seus créditos nos termos estabelecidos através de um contrato de consumo. Na esfera das relações de consumo, especialmente com a intensificação e a complexidade das relações comerciais, não é difícil a gente pensar numa expansão do mercado de crédito. Atualmente, nós temos formas de pagamento que possibilitam a aquisição de produtos e serviços no presente e o pagamento desses produtos e serviços a prazo, trazendo assim a conotação do crédito para as relações de consumo.
Só que a preservação do crédito depende de algumas ferramentas, depende de alguns instrumentos que são abordados na nossa legislação. Uma das iniciativas que visa proteger as relações creditícias no mercado de consumo diz respeito à negativação do consumidor. Nós vamos acompanhar agora que, a respeito da negativação do consumidor, a nossa legislação não proíbe, ou seja, a nossa legislação permite a criação de cadastros de proteção ao crédito. Em geral, nós temos entre os cadastros mais utilizados de proteção do crédito os SPCs e Serasa. Esses cadastros têm como finalidade incluir o nome do consumidor numa lista de mal pagadores. E a partir disso, esse consumidor passa a ter o seu crédito restrito. Dessa forma, nós temos a conferência de uma obrigação de natureza privada que não foi cumprida, o que caracteriza, portanto, a inadimplência do consumidor e faz com que ele possa ter o seu nome inscrito nesses cadastros, nesses bancos de dados de negativação, trazendo para ele a imagem de um mal pagador e a proteção ao sistema de crédito. Porque a partir do momento em que o nome deste consumidor consta nessas listas, consta nesses cadastros de negativação do crédito, nós temos as estruturas que concedem os créditos dentro das relações de consumo protegidas de ofertar crédito a um consumidor que já está inadimplente. É claro que a inserção do nome do consumidor nessas listas, nesses bancos de dados de negativação de crédito, deve atender a alguns requisitos específicos. O primeiro desses requisitos diz respeito à comunicação. Nós vamos acompanhar agora que a nossa legislação impõe o dever de comunicação do consumidor. Isso significa dizer que antes de ter o seu nome incluído nesse tipo de cadastro, é preciso que o consumidor tenha ciência. Obviamente, o consumidor não é aquele que requer a sua inclusão nesse tipo de cadastro. E em razão disso, a nossa legislação exige um comunicado por escrito. Essa comunicação tem como principal objetivo fazer com que o consumidor saiba da possibilidade de inserção dos seus nomes dentro desses cadastros de restrição de crédito, tenha a possibilidade de efetuar o pagamento da dívida e impedir a inscrição, impedir a inclusão do seu nome nas listas restritivas. Portanto, antes de incluir o nome de um consumidor nos cadastros de restrição e de proteção ao crédito, a nossa legislação exige um comunicado por escrito acerca dessa circunstância ao consumidor. Esse cadastro que é realizado e que tem o nome do consumidor inadimplente incluído para fins de proteção e restrição ao crédito pode ser retificado. Nós vamos acompanhar através do nosso material que, a respeito da retificação, sempre que o consumidor verificar a inexatidão dos dados, sempre que ele verificar que os dados que foram lançados nesses bancos de dados, não são corretos, ele pode solicitar extrajudicialmente ou através de um processo judicial a correção imediata dessas informações. Se o consumidor tem ciência de que o seu nome foi incluído em algum órgão de proteção e restrição ao crédito, numa lista de consumidores inadimplentes, mas as informações que constam ali não são corretas, seja porque essa dívida não existe, seja porque esse débito já foi pago, ou porque as informações, os dados pessoais aliados a esse consumidor não estão corretos, ele pode solicitar a retificação desse cadastro. Essa retificação pode ser feita extrajudicialmente, solicitada ao próprio fornecedor ou aqueles que organizam, que fazem o tratamento dos dados desse tipo de banco, ou pode ser solicitada através de um processo judicial. Oportunidade em que o próprio Poder Judiciário determina a correção ou a exclusão do nome do consumidor que foi indevidamente incluído nesse tipo de cadastro.
Quando o consumidor tiver o seu nome incluído de maneira correta, quando de fato ele for um consumidor inadimplente, é possível que o seu nome permaneça nesse tipo de cadastro dentro de um prazo específico. Nós vamos acompanhar agora que a nossa legislação teve o cuidado de disciplinar qual é esse prazo. Os bancos de dados e esses cadastros de restrição e de proteção ao crédito podem conter informações negativas em relação a esses consumidores, mas isso tem um período, isso tem um prazo máximo de 5 anos. Além disso, não é permitido oferecer restrição de crédito com base em dívidas que já estão prescritas. A ideia de prescrição de dívidas prescritas, débitos que foram alcançados pela prescrição, diz respeito às dívidas que não podem mais ser cobradas. Vejam, portanto, que a manutenção do nome do consumidor nesses cadastros de restrição e de proteção ao crédito só pode ser realizada pelo período máximo de 5 anos. Não significa dizer que após esses 5 anos a dívida se extinguiu, mas significa dizer que o nome do consumidor não pode mais constar nessas listas de consumidores inadimplentes. O prazo de prescrição dessas dívidas pode ser menor, pode ser inferior a 5 anos, e nessa circunstância, toda dívida que já está prescrita, ou seja, que não pode mais ser objeto de cobrança, mesmo que ela não tenha sido adimplida, mesmo que ela não tenha tido o seu pagamento realizado, não pode justificar a manutenção do nome do consumidor nesses órgãos de proteção e de restrição ao crédito. Toda vez que o consumidor tiver o seu nome incluído ou mantido nos órgãos de proteção e restrição do crédito de maneira indevida, ele tem direito à reparação dos danos que essa inscrição indevida ou que a manutenção da sua inscrição indevida possam gerar. Nós vamos acompanhar que, a respeito dessa reparação, a nossa legislação define que o fornecedor tem o dever de indenizar eventuais danos que sejam de esfera moral ou de esfera material e que podem ter sido originados a partir da inscrição do nome do consumidor de maneira indevida nesses órgãos de proteção e restrição ao crédito ou a manutenção do consumidor nessas listas também de maneira indevida. É por isso que tanto o fornecedor quanto os administradores dos cadastros de restrição e proteção ao mercado de crédito devem estar atentos e conferir a regularidade da inscrição dos consumidores nessas listas e também da manutenção dos consumidores nesse tipo de cadastro. Nós vamos acompanhar através do nosso material que existe um órgão específico que tem o dever de manter esses cadastros atualizados e de fiscalizar através das reclamações que são oriundas dos consumidores. Essas reclamações são divulgadas de maneira pública através do PROCON, que são órgãos de defesa do consumidor e que visam publicitar, ou seja, visam tornar pública todas as empresas e todas as circunstâncias que lesaram, que não respeitaram os direitos do consumidor. Além da proteção do crédito, a nossa legislação também se preocupou com proteger o consumidor dentro da esfera contratual das relações de consumo. E aqui é preciso que a gente faça uma lembrança sobre o que é um contrato. Nós já estudamos a esfera dos contratos de consumo e nós já sabemos que os contratos são acordos, são manifestações de vontade para a criação de uma determinada obrigação. Os contratos fazem parte da nossa vida cotidiana, da nossa vivência. Nós vamos identificar que temos a ocorrência de um contrato de consumo quando esse acordo de vontades estiver acontecendo entre um fornecedor e um consumidor. E quando esse acordo de vontades tiver como objeto a aquisição de um produto ou de um serviço. Só que essa manifestação de vontade, que pode dar origem a um contrato de consumo, vai encontrar algumas limitações.
Essas limitações não servem para desnaturar ou para retirar a liberdade das partes que estão estabelecendo entre si um contrato de consumo, mas são pensadas do ponto de vista da nossa legislação para proteger o consumidor em relação a todas as suas garantias, a todos os seus direitos, que não podem ser restringidos, que não podem ser renunciados dentro de um contrato de consumo. Nós vamos acompanhar através do nosso material um importante conceito que se relaciona com essa ideia de proteção contratual. Esse é o conceito de dirigismo contratual. O dirigismo contratual que a gente conhece nas relações de consumo faz com que a gente tenha uma redução na autonomia da vontade das partes. Essa redução na liberdade e na autonomia privada das partes faz com que a gente tenha a proibição da inserção de determinadas cláusulas. Existem, portanto, normas que são públicas e que são imperativas. As normas públicas e as normas imperativas são aquelas que não podem ser negociadas, que não podem ser convencionadas pelas partes em um determinado contrato. A liberdade do fornecedor e do consumidor existe no momento em que um contrato de consumo está sendo negociado, está sendo confeccionado. Mas essa liberdade encontra alguns limites, ou seja, não é todo o conteúdo da vontade das partes que pode estar em um contrato. Não são todas as cláusulas que foram aceitas pelas partes que podem ser consideradas válidas. Toda vez que uma cláusula contratual, ainda que ela tenha sido aceita pelo consumidor e pelo fornecedor, toda vez que ela contrariar uma norma imperativa, nós teremos o reconhecimento de nulidade dessas cláusulas. E, portanto, mesmo que ela esteja no contrato, mesmo que ela tenha sido anuída, que ela tenha sido aceita pelas partes, ela não produz efeito. Isso tem a ver com um outro conceito que é extremamente importante ao falar da proteção contratual, que é o conceito de reequilíbrio do contrato. Nós vamos acompanhar agora que a respeito do reequilíbrio contratual que é previsto para as relações de consumo, essa é uma hipótese, é um conceito em que nós temos um momento posterior à assinatura do contrato, permitindo que nós tenhamos uma alteração, que nós tenhamos uma flexibilização do conteúdo. Mesmo que o consumidor já tenha manifestado a sua vontade, esse contrato, ainda que já esteja formalmente finalizado, que já esteja formalmente concluído, pode ter as suas normas flexibilizadas em razão do equilíbrio contratual. Pode, portanto, ter o reconhecimento de que algumas daquelas cláusulas, de que uma parte do conteúdo contratual não tem produção de efeitos. É isso que a gente denomina de nulidade das cláusulas contratuais. Nós vamos acompanhar agora que, a respeito da nulidade das cláusulas contratuais, toda cláusula que for considerada abusiva terá a nulidade absoluta, ou seja, não produz nenhum efeito jurídico. A presença de uma nulidade na cláusula não faz que o contrato como um todo seja considerado nulo, mas apenas aquela determinada cláusula, ou seja, apenas aquele conteúdo de natureza abusiva passa a não ter a produção de efeitos. O restante do contrato que foi estabelecido entre as partes tem o seu conteúdo preservado. Mas a pergunta é: quais são os conteúdos proibidos em um contrato de consumo? Quais são as cláusulas que podem ser consideradas abusivas e que não produzem efeitos? Nós vamos acompanhar através do nosso material o primeiro exemplo dessas cláusulas abusivas, que é a cláusula de exoneração. Toda vez que um contrato de consumo tiver a previsão de que o fornecedor não é responsável pelos vícios ou pelos defeitos que os seus produtos ou os seus serviços possam gerar, nós tenhamos o reconhecimento da nulidade dessa disposição contratual. O contrato, portanto, não pode exonerar o fornecedor da responsabilidade sobre os vícios e sobre os defeitos
do produto ou do serviço que foi negociado. Um outro exemplo de cláusula abusiva, um outro exemplo de conteúdo contratual que é proibido e que nós vamos conhecer através do nosso material, é a cláusula que diz respeito à vedação de reembolso. Toda vez que nós tenhamos uma cláusula que proíba ao consumidor o reembolso da quantia que foi paga por ele, obviamente, nas situações em que a lei prevê essa possibilidade, essa é uma cláusula considerada abusiva. Também a transferência de responsabilidade. O fornecedor não pode transferir a terceiros a responsabilidade pela reparação e pela indenização dos prejuízos que possam ser causados ao consumidor. Além da proibição da exoneração de responsabilidade, nós temos também a proibição que o contrato faça uma transferência de responsabilidade, imponha a um terceiro o dever de reparação ou de indenização ao consumidor. Em relação às cláusulas abusivas, nós vamos identificá-las toda vez que um direito do consumidor estiver sendo negligenciado, toda vez que o consumidor estiver renunciando a um direito que a lei prevê a ele, ou nas situações em que o fornecedor estiver se liberando dos deveres e das responsabilidades que a nossa legislação impõe. Nessa circunstância, mesmo que o contrato tenha previsão desse conteúdo, mesmo que o consumidor tenha aceito essas condições, esse contrato poderá ser revisto e a produção de efeito das cláusulas abusivas não existe. Ou seja, ela consta no contrato, mas ela não produz efeito, ela não vincula as partes. Portanto, nem tudo aquilo que o consumidor aceitou, de fato, é válido. Nem tudo aquilo que o fornecedor sugeriu em um contrato de consumo produzirá efeito. E é por isso que é tão importante que a gente conheça quais são os conteúdos proibidos, quais são as cláusulas abusivas em um contrato de consumo, para que a gente possa evitá-las dentro de uma relação de consumo. Assim, as partes têm a segurança de que todos aqueles termos que foram negociados, que foram ajustados através de um contrato de consumo, efetivamente terão eficácia, não serão considerados nulos. A ideia de um contrato que tenha a presença dessas cláusulas abusivas também pode ser denominada de contrato leonino. É aquele contrato que é feito para beneficiar apenas uma das partes e que coloca uma outra parte numa circunstância, num cenário de desvantagem excessiva. Nós vamos acompanhar através do nosso material que essa desvantagem excessiva é proibida nos contratos de consumo. Dessa forma, é preciso que entre as obrigações, as incumbências do consumidor e as obrigações e as incumbências do fornecedor, nós tenhamos a verificação de um equilíbrio, de modo, portanto, que ambas as partes tenham deveres e obrigações recíprocas que tenham um certo equilíbrio, uma certa paridade. O contrato de consumo, que envolve de um lado fornecedor e de outro lado consumidor, necessariamente deve manter um equilíbrio entre as prestações que são devidas pelo consumidor e as prestações que são devidas pelo fornecedor. É preciso que a gente verifique também que, eventualmente, a discussão desse contrato, a discussão sobre reparação, sobre indenização ou sobre o conteúdo desse contrato pode ser feita na esfera do Poder Judiciário. O consumidor ou fornecedor que se sentir lesado com esse contrato de consumo pode levar essa questão ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário compõe a esfera dos 3 poderes estatais, que são divididos entre Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a incumbência de solucionar os conflitos que se originam das mais diversas relações jurídicas, entre elas as relações jurídicas que se estabelecem na esfera do consumo. Existe também uma possibilidade que é prevista no nosso ordenamento jurídico que nós chamamos de arbitragem. A arbitragem é a possibilidade da solução de conflitos através de um organismo privado,
sem a presença do Poder Judiciário. Em várias relações jurídicas, isso é possível, isso é permitido, desde que as partes tenham aceito essa condição. Mas nós vamos acompanhar através do nosso material que quando nós falamos na esfera de um contrato de consumo, nós não podemos ter a utilização compulsória da esfera de arbitragem. Os conflitos que se originem dessas relações precisam ser resolvidos através do Poder Judiciário. Porque a imposição da arbitragem pelo fornecedor é considerada uma cláusula abusiva e, portanto, não produz efeito. É claro que as relações que se estabelecem entre consumidor e fornecedor na esfera das relações de consumo têm o cunho de serem remuneradas. Em geral, o fornecedor está entregando um produto, está realizando uma prestação de serviços para ser remunerado pelo consumidor. E até aqui a gente não tem nenhuma ilegalidade. O fornecedor tem ampla liberdade para impor ao seu serviço ou ao seu produto o preço que ele entende como adequado para aquela circunstância. Ao mesmo tempo, o consumidor, ciente desse preço, tem a opção de adquirir aquele produto ou aquele serviço ou não, de acordo com as suas condições econômicas e também com as suas necessidades. Mas o contrato não pode conter uma cláusula que permita ao fornecedor variar injustificadamente o preço que foi atribuído ao produto ou ao serviço. Nós vamos acompanhar agora que a respeito da variação de preço, ela não é permitida sempre que ela for realizada de maneira unilateral. A cláusula que eventualmente autorize o fornecedor a variar, a alterar o preço de maneira unilateral, não é considerada uma cláusula válida e, portanto, não produz efeito. A variação de preço pode acontecer, mas ela não pode ser de natureza unilateral. Uma nova negociação entre as partes, ou seja, uma nova oportunidade da manifestação de vontade bilateral do consumidor e do fornecedor, pode dar origem à variação de preço, mas a vontade exclusiva do fornecedor não é capaz de autorizar a alteração no preço do produto ou do serviço. Nós vamos acompanhar através do nosso material que a rescisão contratual, ou seja, o encerramento de um contrato, pode ser realizado nas situações em que as partes não tenham mais interesse na manutenção dessa relação contratual. Mas, mais uma vez, o contrato que permita, o contrato que autorize apenas o fornecedor a rescindir esse contrato, também é considerado como um contrato que contém uma cláusula abusiva. A rescisão contratual, o encerramento do vínculo contratual entre o consumidor e entre o fornecedor não pode ser unilateral. Deve ser um direito conferido tanto ao consumidor quanto ao fornecedor. O momento de trabalharmos com uma situação-problema é um momento de extrema relevância durante a nossa teleaula. Porque ao nos depararmos com uma situação prática, que nós podemos identificar a relevância de todos os conceitos que nós estudamos até aqui. É nesse momento que nós conseguimos identificar como os conteúdos que nós discutimos durante a teleaula podem fazer parte da sua rotina profissional, podem apresentar-se como demandas ou como necessidades do seu exercício profissional. E entendendo a relevância e a importância desse momento na nossa aprendizagem, vamos acompanhar através do nosso material a descrição da nossa situação-problema. Vejam, uma empresa que atua no e-commerce, ou também chamado comércio eletrônico, com a venda de sapatos, decidiu realizar uma grande promoção para queima de estoque e renovação das coleções de sapatos. Para tanto, anunciou em seu site descontos que chegavam até 70%. Os informes publicitários indicavam que, por se tratar de produtos promocionais e com grandes descontos, não haveria garantia.
Ao finalizar a compra pelo site, o consumidor concordava clicando na mensagem que informava que não haveria garantia dos produtos adquiridos na promoção. No entanto, uma determinada consumidora solicitou o fornecimento da garantia, pois adquiriu uma bota cujo solado descolou por inteiro na primeira semana de uso. Diante de tal situação, qual a postura deve ser adotada pela empresa para que a legislação que tutela os direitos do consumidor seja respeitada? Vejam que num cenário como esse, num contexto como narrado na nossa situação problema, nós podemos identificar essencialmente 3 situações. Primeiro, a aquisição de produtos de um fornecedor por uma consumidora caracteriza uma relação de consumo. Não interessa se essa relação de consumo, se essa aquisição de produtos é feita no comércio físico, de maneira presencial ou no comércio eletrônico, através das relações virtuais de consumo. A legislação se aplica de maneira indiferente aos 2 contextos. Dessa forma, como nós conseguimos identificar aqui um contrato de consumo, já que houve um acordo de vontades entre o fornecedor que desejava vender um sapato a determinado preço e a consumidora que desejava adquirir esse produto efetuando o pagamento do preço. Nós identificamos que ao falar em uma grande promoção, em uma queima de estoque ou na concessão de grandes descontos, o consumidor não pode com isso o fornecedor não pode com isso fazer com que o consumidor renuncie aos seus direitos. E a garantia dos produtos e serviços é um direito previsto na nossa legislação. Num cenário como esse, considerando que o sapato tem a natureza de um bem durável, já que ele não se extingue com o uso, nós vamos considerar que o prazo de garantia deve ser de 90 dias, de maneira geral. Em razão disso, o fornecedor não pode se eximir desta responsabilidade, não pode se exonerar da responsabilidade de prestar a garantia. Portanto, a promoção e a concessão de descontos, acompanhada da informação de que o produto não tem garantia, não é compatível com a nossa legislação. Nós vamos agora acompanhar através do nosso material alguns conceitos, alguns itens que precisam ser problematizados para que a gente possa resolver uma situação problema como essa. Identificando aqui a existência de um contrato de consumo, verificando que mesmo nas vendas realizadas pela internet, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e das demais legislações protetivas não tem nenhuma variação. A previsão de que a nossa legislação tem de garantia de produtos e serviços, que não pode ser renunciado pelo consumidor, que não pode ser exonerado pelo fornecedor, e precisamos nos lembrar aqui também da proteção contratual. O que significa dizer que mesmo que o consumidor tenha concordado com a circunstância da não existência da garantia, ou seja, mesmo que ao finalizar a compra o consumidor tenha clicado na mensagem e tomado ciência de que esse era um produto sem garantia, a proteção contratual permite que essa cláusula não tenha validade, de modo que o contrato de consumo é preservado, a relação jurídica que se deu entre as partes é preservada, mas a produção de efeitos da cláusula, do conteúdo que exonerava o fornecedor do dever de prestar garantia, não produz efeito. E, portanto, num cenário como esse, a consumidora tem o direito de ter o produto com a respectiva garantia, mesmo que a informação publicitária tenha veiculado outra informação e mesmo que a consumidora tenha aceito a aquisição de um produto sem garantia. Com base nisso, vamos acompanhar agora a resolução da nossa situação problema. Vejam, a empresa deverá fornecer a garantia do sapato no prazo de 30 dias, se a gente considerar aqui o bem como não durável, ou no prazo de 90 dias, se a gente considerá-lo como um bem durável, tendo em vista que a cláusula contratual pela qual o consumidor renunciou à garantia prevista em lei para bens duráveis, por se tratar de produto promocional,
é considerada cláusula abusiva, devendo ser declarada nula e não produzindo efeitos. Dessa forma, dentro do prazo de 30 dias, o consumidor deve ter uma resposta do fornecedor, seja pela reparação do produto com defeito, seja pela substituição do produto por um novo, ou ainda pelo abatimento do preço. Essas 3 opções são opções conferidas ao consumidor. O momento de interação na nossa teleaula nos permite questionar alguns conteúdos que nós estudamos até aqui. É nesse momento que a gente consegue identificar qual é o resultado, qual é a consequência da aplicação de todos esses conteúdos que nós estudamos até aqui. E para isso, nós vamos acompanhar através do nosso material um questionamento para esse momento. Vejam, qual a consequência jurídica para a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção e restrição ao crédito? Qual a consequência jurídica para a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção e de restrição ao crédito? Para falar desse assunto, nós precisamos nos lembrar, primeiro, que esses órgãos de proteção e restrição ao crédito não são considerados ilícitos, que a nossa legislação, ao enxergar que as relações de consumo estão dentro de um mercado de crédito, tem como objetivo garantir a criação e a utilização de mecanismos, de instrumentos que possam proteger os fornecedores de crédito. Portanto, a inserção do nome do consumidor nas listas de mal pagadores, nas listas de proteção e de restrição ao crédito, não é considerada ilícita, desde que a circunstância de inadimplência tenha acontecido. O consumidor, para ser incluído nessas listas, precisa ser um consumidor inadimplente. Precisa não ter cumprido a obrigação que foi firmada através de um contrato de consumo. Sempre que o consumidor não for um consumidor inadimplente, sempre que ele tiver realizado o cumprimento das suas obrigações, o seu nome não pode ser incluído nessas listas de restrição. Além disso, após o pagamento da dívida que estava inadimplida, o nome do consumidor precisa ser retirado das listas de mal pagadores. Toda vez que nós tivermos o decurso do prazo de 5 anos, também o nome do consumidor precisa ser retirado dessas listas. Toda vez que o consumidor tiver o seu nome incluído numa lista de mal pagador de maneira indevida, ou que ele tiver o seu nome mantido nos cadastros de restrição e de proteção ao crédito sem justificativa, sem respaldo nas relações e sem respaldo na identificação da inadimplência, o fornecedor tem o dever de indenizar os danos de esfera moral e de esfera material que o consumidor tenha suportado. É possível que o consumidor tenha tido um prejuízo de cunho financeiro por constar nessas listas de mal pagadores. Mas, além disso, o consumidor, ao ter aliado ao seu nome e à sua imagem a circunstância da inadimplência de maneira indevida, pode ter uma reparação do ponto de vista moral. O fornecedor deve, então, indenizar o consumidor pelo dano moral que ele sofreu com a inclusão ou com a manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção e restrição ao crédito. Os nossos tribunais superiores no Brasil, em especial o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do Poder Judiciário incumbido pela uniformização da interpretação no cenário nacional, já tem um entendimento pacificado, já tem um entendimento de maneira harmônica, no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida do consumidor nas listas de mal pagadores, nos órgãos de proteção e de restrição ao crédito, é capaz de gerar um dano aos direitos da personalidade e, portanto, gerar um dano de esfera moral. E nessa circunstância, o responsável pela lesão aos direitos de personalidade tem o dever de indenizar, de reparar o consumidor.
O valor dessa indenização vai variar de acordo com alguns critérios, que são avaliados caso a caso, especialmente a extensão do dano moral a que o consumidor foi exposto com a lesão aos seus atributos de personalidade, com a inscrição ou a manutenção indevida do seu nome nesse tipo de cadastro. Nós precisamos estudar agora qual é a regulamentação jurídica sobre os defeitos. Os produtos e os serviços podem gerar danos, podem expor o consumidor ao risco, sempre que eles tenham defeitos ou vícios. Produtos com defeitos e produtos com vícios geram a responsabilidade do fornecedor em reparar os danos que tenham sido suportados pelo consumidor. Mas é preciso que a gente consiga diferenciar o que é um vício naquele determinado produto e o que é um defeito neste produto. A primeira etapa do nosso estudo vai se concentrar em identificar o conceito de defeitos em produtos e serviços e a consequência para essa situação. Nós vamos acompanhar através do nosso material que, ao tratar dos defeitos, a nossa legislação faz referência ao fato do produto ou serviço. Nessa circunstância, o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, ou seja, o fornecedor, responde independente de culpa pela reparação dos danos que tenham sido causados aos consumidores. Isso tem a ver com a adoção pela nossa legislação de consumo da característica da responsabilidade de natureza objetiva. O que isso significa? Que mesmo que o fornecedor não tenha tido a intenção de gerar um produto defeituoso ou um produto com vício, mesmo que o fornecedor não tenha agido com culpa, o consumidor tem direito a ter todos os seus prejuízos ressarcidos. Portanto, mesmo que o consumidor tenha tido um dano, ele deve ser ressarcido, ele deve ter esse prejuízo recomposto toda vez que ele tiver acesso a um produto defeituoso ou um produto com vícios. Nós vamos acompanhar agora o que é um produto defeituoso. O produto com defeito, de acordo com a nossa legislação, é aquele produto que não é capaz de oferecer a segurança esperada pelo consumidor. É claro que para definir o que é essa segurança, nós vamos avaliar algumas circunstâncias relevantes que vão ser avaliadas de acordo com a apresentação, que vão ser avaliadas de acordo com os riscos que eram razoavelmente esperados, e especialmente com a época em que esse produto foi colocado em circulação. Ao avaliar, portanto, a apresentação desse produto, os riscos razoáveis que podiam se esperar dele e a época em que ele foi colocado em circulação, nós podemos definir que esse é um produto que contém um defeito ou não. Que esse é um produto que é capaz de gerar danos ao consumidor e que, portanto, o fornecedor é responsável pela reparação, pela indenização desses danos. Vejam que, ao falar desses critérios, da apresentação, dos riscos razoavelmente esperados e da época em que o produto foi colocado em circulação, nós estamos atribuindo ao fornecedor a responsabilidade pela garantia de segurança ao consumidor. Mas existem algumas espécies, algumas situações em que o fornecedor não tem essa responsabilidade. Nós vamos acompanhar agora, através do nosso material, um mapa mental em que nós temos a elucidação das situações de isenção de responsabilidade. O fornecedor não está obrigado a indenizar ou a reparar os danos que tenham sido suportados pelo consumidor quando o fornecedor não colocou aquele determinado produto no mercado, ou quando o defeito for inexistente, quando o produto não tiver nenhuma irregularidade em relação à segurança que dele se esperava, ou ainda quando os danos que tiverem sido suportados pelo consumidor forem provenientes da sua própria culpa
ou da culpa de um terceiro. Sempre que o consumidor é aquele que provoca o vício, que provoca a irregularidade na segurança do serviço, na segurança do produto, o fornecedor não tem responsabilidade de suportar a indenização ou a reparação desses danos. Por isso é tão importante que o fornecedor tenha atuado de maneira clara e de maneira acessível para que o consumidor saiba quais são as precauções de uso daquele produto ou daquele serviço. Toda vez que o consumidor não respeitar essas precauções, não respeitar as medidas de utilização daquele produto ou daquele serviço, o próprio consumidor se torna responsável pelos danos que ele possa ter sofrido em razão da segurança daquele produto. Além do produto defeituoso, nós precisamos conhecer também o que é considerado um serviço com defeito. Nós vamos acompanhar agora, através do nosso material, que ao falar no serviço defeituoso, no serviço com defeito, nós também temos a identificação de um serviço que não é capaz de fornecer ao consumidor a segurança que dele se esperava. Nós vamos levar em conta, para definir o que é esse patamar de segurança, o modo como esse serviço é prestado, o resultado e os riscos que se esperavam desse serviço e também a época em que esse serviço foi fornecido. Avaliando essas três circunstâncias, nós podemos identificar que o serviço não possui nenhum defeito, ou seja, que o serviço não tem nenhuma irregularidade, ou que essa modalidade, que essa circunstância de serviço não foi capaz de garantir ao consumidor a segurança necessária. E nesse cenário, os danos que tiverem sido suportados pelo consumidor devem ser reparados, devem ser indenizados pelo fornecedor. Assim como nós identificamos algumas situações, algumas circunstâncias de isenção de responsabilidade pelo fornecedor em relação aos defeitos do produto, nós também podemos identificar quando o prestador de serviço não é responsável por eventuais defeitos. Nós vamos acompanhar agora que, ao tratar da isenção de responsabilidade, a nossa legislação vai identificar que não constitui defeito aquele serviço que for considerado defeituoso apenas pela adoção de novas técnicas. Ou seja, o fato do serviço ter a adoção de novas técnicas e ter feito com que essa prestação de serviço tenha uma maior qualidade, tenha uma melhora, não é capaz de identificar este serviço como defeituoso e, portanto, não faz com que o consumidor tenha direito à reparação ou à indenização dos seus prejuízos. Nós vamos falar também da responsabilidade objetiva do fornecedor. Vamos acompanhar através do nosso material que nós já sabemos que a responsabilidade do fornecedor independe da sua culpa. Basta que o fornecedor tenha colocado aquele produto ou aquele serviço em circulação no mercado para que ele atraia o dever de se responsabilizar pela segurança do serviço e pela segurança do produto. Além dos produtos e dos serviços com defeitos, nós precisamos saber também que os produtos ou serviços podem conter vícios. Os produtos e serviços defeituosos, com defeito, são aqueles que não garantem ao consumidor a segurança necessária. Agora, os produtos com vício também geram a responsabilidade do fornecedor, mas essa responsabilidade tem um conteúdo diferente. Nós vamos acompanhar através do nosso material que toda vez que nós estivermos falando de um produto com vício, nós vamos considerar que o produto contém um vício quando a qualidade ou a quantidade desse produto torne esse produto impróprio ou inadequado para o consumo a que ele se destinava. Ou então, que considere uma diminuição no valor desse produto.
Toda vez, portanto, que o fornecedor colocar em circulação um produto impróprio ou um produto inadequado para o consumo, ou ainda colocar em circulação um produto que possa ter o seu valor reduzido em razão da existência de um vício, ele responde de maneira objetiva, independente de culpa. Basta ter sido responsável pela circulação do produto para fazer com que esse fornecedor atraia a responsabilidade pela reparação ou pela indenização dos produtos que contêm os vícios que os tornam impróprios ou inadequados para o consumo. Nós vamos acompanhar agora que, ao falar das consequências de um produto viciado, nas consequências de um produto que contém um vício, e ao tratar da responsabilidade do consumidor, da responsabilidade do fornecedor, a nossa legislação confere a esse fornecedor um prazo de solução, ou seja, um prazo para que esse determinado vício possa ser regularizado. Vejam, portanto, que aquela ideia de que você adquiriu um produto que eventualmente tenha alguma irregularidade, tenha algum vício, e que você retorna no estabelecimento do fornecedor e exige imediatamente a substituição desse produto, não encontra respaldo na nossa legislação. O fornecedor não é obrigado a substituir, a trocar o produto de maneira imediata, mas ele tem o prazo de 30 dias para resolver o problema desse produto. A solução do problema pode ser a substituição do produto ou pode ser a realização de algum reparo, de algum conserto naquele produto. Portanto, o fornecedor tem o prazo de 30 dias para ofertar ao consumidor a solução daquela irregularidade. Aquela troca imediata, portanto, que pode ser realizada pelo fornecedor, depende da sua vontade, mas não é obrigatória de acordo com a nossa legislação. No entanto, toda vez que esse prazo de 30 dias não for observado, toda vez que o fornecedor não solucionar o problema do consumidor dentro do prazo de 30 dias, a nossa legislação vai nos apresentar algumas consequências para isso. Nós vamos acompanhar agora, através de um mapa mental, quais são essas consequências. Se o consumidor tem para si um produto ou um serviço de maneira irregular, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para regularizar, para solucionar esse problema. Se esse prazo não for observado, se ele não for respeitado, a nossa legislação garante 3 opções. Essas 3 opções são escolhas do consumidor. É o próprio consumidor que vai avaliar se é do seu interesse. Número 1, a substituição do produto por outro produto. Número 2, se é do seu interesse a restituição do preço que foi pago, ou se o consumidor tem interesse em manter-se com o produto, mas com um abatimento proporcional do preço. Vejam, portanto, que o fornecedor que não atende, que não soluciona o vício do produto no prazo de 30 dias, garante ao consumidor uma dessas 3 escolhas. Essas escolhas são feitas de acordo com o interesse do consumidor. O consumidor pode não ter mais interesse em ter aquele produto e solicitar a restituição integral do que foi paga, do valor que foi pago. O consumidor pode fazer a exigência de que ele seja mantido com aquele produto, mas com um abatimento no preço, ou o consumidor pode exigir a substituição daquele produto por um novo. Essas escolhas são escolhas do consumidor, que só podem ser feitas depois do decurso do prazo de 30 dias que o fornecedor tem para regularização, para a solução daquele vício. Nós precisamos falar também dos serviços que podem ser viciados, que podem conter vícios. Nós vamos acompanhar agora que, ao falar dos serviços com vícios, a nossa legislação também está tratando de serviços inadequados para a finalidade ou de serviços que não atendam às normas regulamentares para sua prestação.
Nesse cenário, o consumidor tem um prazo para reclamar, ou seja, para exigir a garantia. Esse prazo que nós já conhecemos é o prazo de 90 dias para bens duráveis e o prazo de 30 dias para bens não duráveis. Nesse cenário, a contagem desses prazos é considerada no momento em que o consumidor tomou conhecimento dessa irregularidade. Esse prazo de 30 ou de 90 dias para garantia dos produtos e serviços não é avaliado a partir do momento em que o produto ou serviço foi adquirido, mas é avaliado a partir do momento em que esse produto deu origem a um vício e esse vício foi de conhecimento do consumidor, que esse serviço encontrou-se inadequado, deu origem a um vício e que essa circunstância tornou-se de conhecimento do consumidor. A nossa legislação garante ao consumidor um direito específico, que é o direito de arrependimento. É preciso que a gente tenha uma relevância muito especial para conhecer o que é o direito de arrependimento e para não confundi-lo. Vejam, aquele costume, aquela prática que é comum em vários âmbitos comerciais da troca do produto, não encontra um respaldo na nossa legislação. Se você adquirir um produto em uma determinada loja, em um determinado estabelecimento, mas esse produto não serviu, não tinha o tamanho que você precisava, ou que ao chegar em casa você não tem mais interesse sobre esse produto, a nossa legislação não prevê o direito de arrependimento. O consumidor deve permanecer com aquele produto. Por quê? Porque ele estava presente de modo físico no estabelecimento, porque ele teve contato com o produto e ele deveria ter avaliado o seu interesse e a sua adequação no momento em que ele comprou esse produto. Cuidado! Nossa legislação só permite a substituição do produto nos casos em que esse produto contiver algum defeito. Mas o mero desinteresse do consumidor não é suficiente para justificar a obrigatoriedade do fornecedor em trocar esse produto. É claro que eu estou dizendo isso e que você se lembra de oportunidades em que você comprou um produto que não serviu, que você foi até o lojista, que você foi até o comerciante e o comerciante efetuou a troca desse produto. Isso aconteceu não por conta de uma obrigatoriedade na nossa legislação, mas isso aconteceu por uma estratégia de marketing. O fornecedor quer que você retorne para a loja, quer que você se sinta satisfeito com o produto que ele oferece. E por conta disso, dentro de alguns prazos, ele permite a realização de trocas. Se o produto não foi utilizado, se o produto ainda permanece com a etiqueta, ele pode sim, pela sua própria vontade, consentir com a troca do produto. Agora, o direito de arrependimento que nós estudamos aqui, esse sim é obrigatório, mas em uma circunstância especial. Nós vamos acompanhar através do nosso material que a circunstância especial que garante ao consumidor o direito de arrependimento é a aquisição de produtos à distância, produtos que foram adquiridos pela internet, produtos que foram adquiridos pelo telefone, via mala direta, telefone ou qualquer outra circunstância que não a presença dentro do estabelecimento. Toda vez que um consumidor adquirir um produto fora do estabelecimento, ele tem o prazo de 7 dias contados a partir do momento em que ele recebeu esse produto para se arrepender, para devolver. Cuidado com o prazo de 7 dias. O prazo de 7 dias é contabilizado a partir do momento em que o consumidor recebeu o produto em sua casa. Em tempos de e-commerce, de comércio digital, do crescimento das relações de consumo, é fundamental que você saiba que o consumidor que não está no estabelecimento, que o consumidor que não tem acesso físico ao produto, pode recebê-lo em casa e não se interessar e solicitar a sua devolução, desde que isso aconteça, desde que isso se realize dentro do prazo de 7 dias. Nesse cenário, nós vamos acompanhar através do nosso material
que o resultado do exercício do direito de arrependimento é a restituição do valor que foi pago. O consumidor que eventualmente não tem mais interesse no produto e que exerceu seu direito de arrependimento no prazo de 7 dias, tem o direito de ter devolvida todas as importâncias, todos os valores que ele pagou por esse produto. Aquele fornecedor que atua, portanto, no comércio eletrônico deve estar preparado para garantir o direito de arrependimento. Deve estar preparado para o consumidor que recebeu o seu produto, não gostou, não está satisfeito e tem o direito de devolver. E nessa oportunidade de ter os valores que foram pagos restituídos. Existe ainda uma exigência especial sobre a ferramenta, sobre o canal de utilização do direito ao arrependimento. Nós vamos acompanhar agora que, ao falar dessa ferramenta, ao falar desse canal de utilização, a legislação faz uma exigência especial. Vamos acompanhar através do nosso material que o consumidor tem o direito de se arrepender utilizando a mesma ferramenta que ele utilizou para adquirir. Vejam, portanto, que um fornecedor que está negociando, por exemplo, pela internet, que está ofertando seus produtos e serviços pela internet, deve conferir ferramentas também pela internet, também no meio digital, para que o consumidor possa expressar o seu direito de arrependimento, para que o consumidor possa solicitar a devolução do preço que foi pago e a restituição do produto. Em relação ao direito de arrependimento, nós vamos acompanhar através do nosso material que a legislação também exige que o consumidor não tenha nenhum ônus, não tenha nenhum prejuízo para que ele possa ter o exercício do seu direito de arrependimento. Além disso, a legislação exige também que o fornecedor realize a confirmação imediata da manifestação do direito de arrependimento. Assim que o consumidor manifestou que se arrependeu, que não tem mais interesse em adquirir aquele determinado produto ou serviço, o fornecedor deve ter condições de confirmar isso de maneira imediata e pela mesma ferramenta, pelo mesmo mecanismo que o consumidor se utilizou para realizar a aquisição daquele produto. Quando nós falamos do direito de arrependimento, especialmente nas compras realizadas pela internet, pode surgir uma dúvida em relação a como essa restituição de valores é feita. Imagine, por exemplo, que o consumidor tenha adquirido aquele produto através de cartões de crédito, através de cartões administrados por instituições financeiras. Nesse cenário, nós temos duas opções que devem ser garantidas ao consumidor pelo fornecedor. Vamos acompanhar agora quais são essas duas condições. Quando o consumidor exercita o seu direito de arrependimento, o fornecedor deve comunicar de maneira imediata à instituição financeira ou à administradora do cartão para que, número 1, a transação não seja lançada na fatura do consumidor, caso ainda haja tempo para isso, ou que se a fatura já foi fechada, se o valor da transação já foi lançado, que esse valor seja estornado, que esse valor seja, portanto, devolvido ao consumidor. Nesse cenário, mesmo que o consumidor tenha efetuado o pagamento através de cartões de crédito, a devolução precisa ser feita ou pelo cancelamento do lançamento que foi feito na fatura ou pelo estorno do valor cobrado do consumidor. O direito de arrependimento, especialmente nas compras realizadas pela internet, em decorrência do crescimento amplo, do crescimento espantoso do e-commerce, do comércio eletrônico, precisa ser observado com algumas ressalvas. Nada impede, no entanto, que aqueles que atuam no mercado eletrônico, que aqueles que atuam no e-commerce, especialmente aqueles que são dotados de conhecimento e de técnicas específicas de marketing digital, possam explorar essa ferramenta jurídica e garantir, assim, maior confiabilidade dos consumidores.
Nós vamos agora conhecer uma situação-problema em que nós temos exatamente essa situação, em que nós temos exatamente a circunstância de alguém que quer garantir maior segurança, maior confiabilidade ao consumidor. Vamos acompanhar através do nosso material a descrição da nossa situação-problema. Vejam, Felipe é um professor de oratória e, diante do crescimento do e-commerce, decidiu ofertar um curso online sobre como falar em público. O curso foi formatado da seguinte forma: o consumidor adquire o acesso ao curso e os materiais pelo prazo de 1 ano. Após a data da compra, a cada 15 dias haverá a liberação de um módulo com 5 aulas, até a liberação total dos 4 módulos que compõem o curso. O professor Felipe contratou os serviços de um expert em marketing digital e lhe solicitou que, além das estratégias publicitárias para a divulgação do produto e para despertar o interesse dos consumidores, o anúncio contivesse a informação de que o consumidor que não se sentir satisfeito poderá solicitar o reembolso do valor pago em até 20 dias. Após o recebimento do código de liberação da plataforma virtual que dá acesso às aulas. Vejam, portanto, que num cenário como esse, nós temos o próprio fornecedor autorizando o direito de arrependimento ao consumidor, só que nesse caso, pelo prazo de 20 dias. Nesse cenário, questiona-se: o anúncio está em conformidade com o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor? É interessante que a gente discuta um cenário como esse, especialmente na aula de hoje, em que nós trabalhamos com o direito de arrependimento e com as cláusulas abusivas. Nessa etapa do nosso estudo, nós já sabemos que a nossa legislação prevê que consumidor e fornecedor possam manifestar a sua vontade, possam estabelecer entre si as melhores condições para que aquela relação de consumo se concretize. No entanto, alguns conteúdos são proibidos no contrato. São as chamadas cláusulas abusivas. Todas as cláusulas que visem restringir, que visem limitar os direitos do consumidor, são consideradas abusivas. No entanto, nada impede que o fornecedor amplie esses direitos, que o fornecedor conceda àquele consumidor uma condição mais especial, uma condição mais favorável do que a própria legislação. Numa situação problema como essa, é preciso que a gente identifique alguns tópicos que precisam fazer parte da nossa análise. Vamos acompanhar agora quais são os itens de problematização dessa situação problema. Ao falar das compras realizadas em meio digital, das compras virtuais, a nossa legislação prevê ao consumidor o direito de arrependimento. O que significa dizer que no prazo de 7 dias, o consumidor, sem qualquer justificativa, pode optar por devolver o produto que foi adquirido. Nesse prazo, o consumidor tem direito também à restituição dos valores que foram pagos. Essa restituição deve ser feita pela mesma modalidade de pagamento utilizada pelo consumidor. Se o consumidor utilizou um pagamento através de cartões de crédito, é possível que o fornecedor solicite à administradora do cartão de crédito o estorno do valor que já foi pago, que já foi lançado na fatura, ou o cancelamento desse registro. Toda vez que o consumidor tiver a privação desse prazo de 7 dias para o exercício do direito de arrependimento, nós vamos verificar a abusividade dessa cláusula contratual. No entanto, se esse prazo de 7 dias está sendo ampliado, se ele está sendo aumentado, não existe nenhuma abusividade. Se o fornecedor está garantindo ao consumidor maior prazo para avaliar o seu interesse ou não pela manutenção do produto, pela manutenção daquele serviço, não existe nenhuma irregularidade. Não se caracteriza nenhuma abusividade. Com base nisso, vamos acompanhar agora a resolução da nossa situação problema. Vejam,
Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê que nas compras realizadas fora do estabelecimento, como, por exemplo, nas compras feitas pela internet, o consumidor tem o prazo de reflexão e poderá optar pela devolução do produto e restituição do valor pago no prazo de 7 dias. Na situação narrada, o prazo para exercício do direito de arrependimento foi ampliado de 7 dias para 15 dias, o que resulta em uma situação mais vantajosa ao consumidor. Por isso, não contraria os direitos do consumidor e não pode ser considerada uma cláusula abusiva. Nesse cenário, considerando o lançamento de um curso e a ampliação do prazo de arrependimento de 7 para 15, 20 ou 30 dias, não se considera abusiva. A cláusula seria abusiva se o prazo de arrependimento fosse inferior a 7 dias. O momento de interação da nossa aula nos permite também reforçar alguns conteúdos importantes, especialmente para aquelas situações que são corriqueiras no âmbito das relações de consumo, mas que podem gerar alguma dúvida do ponto da nossa legislação, do ponto de vista das normas jurídicas que regulamentam as relações de consumo. Vamos acompanhar agora um questionamento que se relaciona com essa circunstância. Vejam, o fornecedor é obrigado a realizar a troca do produto ou a devolver o valor pago pelo consumidor? O fornecedor é obrigado a realizar a troca do produto ou a devolver o valor pago pelo consumidor? Para responder uma pergunta como essa, nós precisamos avaliar algumas circunstâncias. Se você me disser que o fornecedor não é obrigado a devolver o dinheiro, a realizar a troca do produto, pode ser que você esteja errado. Por quê? Porque tem algumas circunstâncias em que a lei exige isso. Ao mesmo tempo, se você me disser que o fornecedor é sempre obrigado a realizar a troca daquele determinado produto e devolver o valor ao consumidor, você também está errado. A resposta para essa pergunta é: depende. Depende do quê? Das circunstâncias desta relação de consumo. Vejam, número 1, se o produto que foi adquirido pelo consumidor for um produto com defeito, for um produto com vício, o fornecedor deve devolver o dinheiro ao consumidor sempre que a solução para este problema não for providenciada, não for realizada no prazo de 30 dias. E sempre que o consumidor optar pela troca do produto ou pela devolução do dinheiro. Se dentro do prazo de 30 dias o fornecedor não foi capaz de solucionar o problema do consumidor, o consumidor tem 3 opções: abatimento proporcional do preço, substituição do produto ou devolução, restituição do valor que foi pago. Essas 3 opções são de escolhas do consumidor. E nesse cenário, caso o consumidor opte pela substituição do produto ou pela devolução do valor pago, nós temos sim a obrigatoriedade do fornecedor em realizar essa substituição ou em realizar a devolução do valor pago. Numa segunda situação, quando o consumidor adquire um produto fora do estabelecimento do fornecedor, através de telefone, da TV ou, de maneira mais comum, através da internet, a legislação garante ao consumidor um prazo para se arrepender. Se no prazo de 7 dias o consumidor não tem mais interesse no produto, se ele se arrependeu da aquisição que foi feita, o fornecedor é sim obrigado a realizar a restituição integral do valor que foi pago pelo consumidor, sem qualquer ônus ou sem qualquer prejuízo. Fora desses cenários, o consumidor não tem direito de exigir a troca do produto. O fornecedor não é obrigado a devolver o dinheiro ou a substituir o produto. Em geral, nós temos várias práticas comerciais em que isso é realizado.
o produto não tem defeito, o produto não foi adquirido pela internet, mas o fornecedor, através de uma mera liberalidade, através da sua própria vontade, decide realizar a troca do produto para ter um consumidor mais satisfeito, decide devolver o dinheiro ao consumidor para fortalecer eventuais outras relações de consumo que possam se originar. Isso é uma estratégia de marketing que visa garantir a continuidade nas relações de consumo, mas não é uma exigência legal. Se o fornecedor garantiu ao consumidor um produto sem defeito, um produto sem vício e um produto que foi adquirido no seu estabelecimento, ele não está obrigado a trocar o produto ou a devolver o seu dinheiro. Chegamos ao momento de recapitular os principais conteúdos estudados na aula de hoje. E na aula de hoje, nós estudamos muita coisa, especialmente relacionadas à proteção de crédito, que a nossa legislação prevê, as cláusulas abusivas, que são cláusulas proibidas de se apresentar em um contrato, e também em relação ao direito de arrependimento. Vamos acompanhar através do nosso material quais foram os principais assuntos que nós estudamos até aqui. Vejam, a cobrança de dívidas é um direito do credor. O credor, ele tem direito de cobrar os seus débitos. Só que se esse credor é um fornecedor, ele precisa observar um regramento específico para isso. Esse regramento está previsto lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de dívidas, o fornecedor não pode atuar de maneira ameaçadora, vexatória ou com a finalidade de constranger o consumidor. Mas nada impede a criação de bancos de dados específicos com a inclusão do nome de consumidores mal pagadores. Esses bancos de dados permitem a proteção ao sistema de crédito, já que o mercado de crédito toma conhecimento de quem são os consumidores inadimplentes. A inscrição do nome do consumidor só pode ser realizada nesses bancos de dados quando esse consumidor estiver inadimplente. E, além disso, é preciso observar o prazo específico de manutenção do nome do consumidor nesse tipo de cadastro. Esse prazo é o prazo de 5 anos. As dívidas que já estiverem prescritas também não podem justificar a manutenção do nome do consumidor nesse tipo de banco de dados. Para falar daquelas vendas que são realizadas à distância, aquelas vendas, aquelas aquisições que não são feitas no estabelecimento, a nossa legislação prevê a garantia ao consumidor do direito de arrependimento. Nesse cenário, o consumidor pode solicitar a troca do seu produto no prazo de 7 dias que se contabiliza, que se inicia a partir do recebimento do produto. O direito de arrependimento tem como maior proposta garantir que aquele consumidor que não teve acesso ao produto, que não teve contato físico com o produto, possa avaliar, ao receber esse produto, se de fato o que ele está recebendo é compatível com o que ele viu na internet, por exemplo. Se o aspecto visual, se a qualidade daquele produto é de fato aquela qualidade que foi anunciada. Se essa qualidade não é compatível com a que foi anunciada, ou se o consumidor, ao ter contato presencial com o produto, não se interessa mais por ele, ele pode exercer o direito de arrependimento. E atenção, aquele fornecedor que está disponibilizando seus produtos e serviços pela internet deve garantir ao consumidor uma ferramenta também através da internet para que o direito de arrependimento seja exercido. Se o consumidor comprou pela internet, é pela internet que ele deve manifestar que não tem mais interesse no produto. O desinteresse do consumidor em relação a esse produto e o exercício do direito de arrependimento não podem gerar nenhum custo ao consumidor. O consumidor não precisa fazer nenhum pagamento para devolver aquele produto que foi enviado.
Nesse cenário, o fornecedor também tem a obrigação de comunicar às administradoras de cartão de crédito, de comunicar às instituições financeiras quando o pagamento foi feito através dessa modalidade. Seja para cancelar o lançamento daquele produto, daquele valor, na fatura do consumidor, seja para solicitar o estorno desse valor ao consumidor. Esse direito de arrependimento só existe como garantia da lei, como obrigação do fornecedor, quando as compras forem realizadas fora do estabelecimento do comerciante, fora do estabelecimento do fornecedor. Como é o caso das compras realizadas pela internet, especialmente diante da expansão que o e-commerce vem tendo. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Caraca.